Olá, boa tarde. Hoje eu vou fazer uma breve explicação sobre oratória para o ensino na saúde, que temos como os objetivos de aprendizagem identificar os princípios fundamentais da comunicação efetiva em educação na saúde, reconhecer vícios de linguagem e barreiras comunicacionais frequentes em apresentações, aplicar estratégias de organização da fala e estruturação de apresentações, além de elaborar slides visualmente adequados e pedagogicamente eficientes, e utilizar recursos verbais e não verbais para melhorar a clareza e o engajamento durante as apresentações. Então, primeira pergunta que eu faço para vocês, ou primeira forma de abordar esse tema é questionando: qual de vocês se sente nervoso ou então apresenta alguma ansiedade quando vai fazer uma apresentação? Muitos acabam por, no momento da apresentação, ficar dessa forma. Apresentar uma ansiedade, apresentar o medo, apresentar a sudorese. Então é bem comum no meio da saúde, ou mesmo que não seja no meio da saúde, durante as apresentações as pessoas ficarem nervosas. Porém, todo mundo da saúde, em algum momento, vai precisar apresentar alguma coisa. Então, em algum momento, vai ser necessário você fazer uma apresentação. Uma aula, uma apresentação de caso, uma discussão de casos clínicos. Então, todo mundo, em algum momento, vai precisar apresentar alguma coisa. E uma apresentação eficaz, caso a sua apresentação seja feita de forma eficiente, pode trazer um reconhecimento, porém, se ela for feita de forma inadequada, pode apresentar um prejuízo tanto para a plateia que está vendo a apresentação, quanto para você. Então, habilidades de oratórias inadequadas podem ser prejudiciais à sua capacidade de transmitir uma mensagem importante, fazendo com que os alunos, ou então os estudantes, os médicos, enfermeiros, pessoas da área da saúde que estavam assistindo à sua aula, não acabem por captar de forma adequada a mensagem que você desejava passar. Ou até pior, podem entediar o público. Se você não fizer uma apresentação de forma adequada, o público pode se entediar durante a sua apresentação. E isso vai gerando uma ansiedade maior quando você vai percebendo durante a apresentação, e o público vai acabar por não aprender aquilo que deveria aprender ou não entender aquilo que deveria entender. Então, comunicar-se bem é uma das poucas habilidades atualmente que podem abrir portas para quase todos os setores da sua vida, sendo você um profissional da saúde ou não. Então é importante que todo profissional atualmente saiba se comunicar de uma forma adequada. E existe uma palestra de um professor do MIT que ele fala que a nossa capacidade de comunicação ela varia de acordo com essas três variáveis. KPT. O K seria o conhecimento, traduzido do inglês para conhecimento. O P seria a prática e o T seria o talento. Claro que o talento nem todos vão ter, mas com o tempo e com a aquisição de conhecimento e a prática, você pode melhorar muito sua capacidade de comunicação. E existe o clássico artigo sobre como se comunicar de forma melhor ou como apresentar, fazer apresentações da melhor forma na área da saúde, publicado por Wendy e colaboradores, e esse artigo começa mostrando que, numa pesquisa com 1.135 estudantes de medicina, 63,9 relataram que apresentavam dificuldade de se comunicar ou até mesmo medo de fazer alguma apresentação. E lá nesse artigo ele coloca quais são as dicas para fazer uma má apresentação. Não é nem uma dica para fazer uma boa apresentação, mas sim uma dica para fazer uma má apresentação. Porque tudo bem, a gente tem que saber como fazer uma boa apresentação, mas também temos que saber o que seria considerado uma apresentação ruim. E uma das primeiras coisas que ele põe é não se preparar, apenas improvisar. Claro que algumas pessoas conseguem improvisar de forma adequada, até parecendo que realmente se prepararam para aquela apresentação. Porém, caso você não se prepare e tenha ansiedade social, uma ansiedade para falar em público, provavelmente isso vai prejudicar muito a forma com a qual você vai apresentar aquele trabalho, aquela sessão clínica, ou então aquela apresentação de caso. Outra coisa que pode gerar uma apresentação ruim, evitar qualquer espontaneidade ou entusiasmo pela sua mensagem. Se você falar apenas por falar e não aparentar que gosta daquilo que você está falando,
provavelmente o público não vai se conectar. Então é importante que você seja espontâneo e demonstre entusiasmo. Se você fizer uma apresentação muito longa, as pessoas não vão conseguir manter a atenção. Existem estudos que mostram que nosso pico de atenção sustentado varia por volta de 15 a 20 minutos. Se uma apresentação durar 2, 3 horas, provavelmente o seu público não vai conseguir se manter concentrado durante todo esse tempo. Então você tem que fazer pausas, ou então fazer formas de engajar o seu público durante 20 minutos, e quando a atenção começar a cair, você tentar retomar aquela atenção de alguma forma e tentar evitar ao máximo fazer uma apresentação longa demais. Fazer slides com fonte muito pequena e com muita informação também prejudica muito sua apresentação, tanto para você entender o que você está falando, quanto para o público entender e também há uma poluição visual. Ficar olhando para os slides durante toda a apresentação também é muito ruim. Eu dou aula no curso de medicina e frequentemente os alunos comentam: o professor X, o professor Y só lê os slides. Se fosse assim, eu leria os slides em casa. Então, geralmente, a sua plateia percebe muito quando você está apenas lendo os slides ou quando você está usando os slides para fazer a apresentação, que são duas coisas diferentes. Virar de costas para a plateia, extremamente inadequado. Falar em tom monótono, sem variação de entonação, então sempre falar da mesma forma durante toda a apresentação vai reduzir a atenção da sua plateia. Então você tem que fazer essa variação de voz durante sua apresentação para manter a sua plateia, os alunos, ou então os médicos, os enfermeiros, ou a equipe que está vendo sua apresentação de forma engajada. E evitar contato visual também é inadequado. Todas essas Todas essas indicações de uma apresentação foram retiradas de uma publicação de Smith, de 2000, e foi citado no artigo que eu apresentei previamente. Tá, mas isso é como fazer uma apresentação ruim. Porém, como é que a gente vai fazer uma boa apresentação? Primeira dica que eu posso dar é: se prepare. Como eu falei, lá, eu não, né? O professor do MIT. Geralmente, nossa comunicação depende de três pilares: o conhecimento que a gente tem, a prática e o talento. Então, o se preparar vai entrar realmente na questão do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver sobre aquele assunto, mais segurança você vai ter para apresentá-lo. Além disso, não é só preparação em relação a conteúdo, você também tem que preparar a questão audiovisual, você tem que preparar os seus slides, se possível, fazer uma impressão do material, porque caso você não consiga apresentar os seus slides, deu um problema no computador, deu um problema no projetor, ou até mesmo cai a internet, seus slides estavam na nuvem, você pode ter a impressão do material para as pessoas seguirem de acordo com o material. Uma forma muito interessante que eu acho também, que também é citada nesse artigo, é que você pode se filmar ou se gravar apresentando aquilo que você pretende. Dessa forma, você consegue ver os momentos que você está mais inseguro, você consegue ajustar momentos que você falou alguma coisa errada, e além do mais, você consegue fixar aquilo que você tem que falar. Então, é uma ótima estratégia, até mesmo para você se assistir depois, se escutar depois e fixar aquele conteúdo, que também funciona como preparação. A segunda dica é: conheça seu público. Você tem que saber para quem eu vou apresentar esta aula, para quem eu vou fazer essa apresentação, qual o tipo do meu público, quantas pessoas são, qual o nível de conhecimento do meu público. Então, você tem que questionar quem é o seu público. São alunos do primeiro semestre? São alunos do último semestre do curso? Já são pessoas dentro de uma residência? Já são profissionais da saúde? Já são professores? Então, você tem que se preparar para saber quem é o seu público. Qual o conhecimento prévio dele sobre o tema? Até porque, a partir desse questionamento, você pode aprofundar mais ou menos naquele assunto que você vai abordar. O que eles querem aprender? Não adianta de nada eu querer passar algum conhecimento que não faz sentido para aquele público, que aquele público não vai se engajar durante a apresentação. O seu público tem algum viés pré-existente? O que é que motiva o seu público? Por que o seu público está assistindo a sua apresentação? E qual mensagem você deseja transmitir ao seu público? Todas essas questões vão fazer com que você se prepare melhor, direcione melhor o seu conhecimento e direcione melhor também a apresentação dos seus slides. Então, dessa forma, você faria com que o seu público se engajasse mais e reduzisse aquela
aquele tédio que pode ocorrer durante alguma apresentação. E, por fim, pensar o que é que pode ajudar o seu público a entender essa mensagem. Por exemplo, eu gosto muito de usar mnemônicas, mas eu sei que as mnemônicas funcionam para um público, mas para outro público pode não funcionar. Então, para algumas apresentações eu vou colocar mnemônicas, para outras apresentações não vou utilizá-las. Então, se você estiver motivado com o seu tema, provavelmente o seu público também vai estar. Outra coisa extremamente interessante, presença de palco. Geralmente, durante as apresentações, tem pessoas que ficam muito restritas a apenas um local, com braços cruzados, com braços para trás, mas o ideal é que você sempre esteja com fazendo movimentos amplos, claro que movimentos com sentido, não faz sentido você fazer movimentos que não sejam motivados, mas sempre tentar fazer movimentos amplos, mãos bem abertas, tentar ao máximo deixar os ombros retificados, não tentar encurvar os ombros, mostrar presença de palco. Porque o seu público provavelmente vai desenvolver uma impressão sua nos primeiros 15 segundos. Então, esse início da sua apresentação é o mais importante para você. Criar uma abertura impactante também geralmente influencia na sua apresentação. Então, o ideal é que você crie uma abertura impactante para começar bem essa apresentação. Por exemplo, eu tenho uma aula que eu faço sobre constipação na pediatria e parece um tema batido, é um tema mais que pode ser bem aprofundado, mas para o momento que eu faço essa aula, não faz sentido aprofundar tanto, que são alunos no meio do curso antes do meio do curso de medicina, e eu tenho que engajar esses alunos de alguma forma. Então, logo no início da consulta, eu coloco um caso real de um bebê que nasceu dentro do banheiro, numa barraca de praia, e caiu no vaso sanitário na cidade de Fortaleza, que parece uma notícia sem sentido. Então, gera um estranhamento, os alunos olham e pensam, o que é que está acontecendo? Por que é que ele está colocando essa notícia? E depois eu vou explicar que eu atendi essa criança em um ambulatório e essa criança evoluiu com quadro de constipação. Então, eu usei uma notícia que parece uma notícia estranha para gerar um engajamento e, a partir daí, contar uma história, um caso clínico real, tá? Então, exemplos de aberturas impactantes é exatamente um desses. Por exemplo, um estudo de caso. Você descrever um paciente, perguntar ao público se eles já viram alguma coisa do tipo. Você coloca uma imagem de alguma complicação de um paciente para chamar a atenção. Ou então, descreve alguma estatística, ou estatística que seja mais chocante, não uma estatística simples, mas uma estatística que chame a atenção do porquê que você deve aprender aquilo. E explique o porquê que isso é importante para o seu público. Existem algumas abordagens certas ou erradas para o problema do paciente também. E isso você pode pedir para o público que decida qual seria a melhor prática que eles tomariam frente àquele paciente. Outra coisa muito interessante de ser utilizada é o humor, tá? Geralmente, a utilização de humor engaja o seu público, até porque quando a pessoa começa a rir ou sorrir, isso geralmente é contagiante e pode abranger todo o seu público, mas claro que você tem que ter cuidado. Você não pode só se utilizar do humor o tempo inteiro, porque vai tirar o foco da apresentação, e nem utilizar o humor direcionado a uma pessoa. O ideal é que você utilize o humor direcionado a você, até porque você pode falar de você, mas não deve ficar fazendo brincadeiras com a cara de outra pessoa. Então, o ideal é que você utilize o humor, mas tenha cuidado nessa utilização. Sobre os slides, o ideal é que você desenvolva sua apresentação e o tema primeiro e depois crie os slides. Então você estuda, vê o que é que você vai querer abordar e após isso você passa a desenvolver os seus slides. E existe uma regra chamada regra do 5-5-5. Tá? O que é a regra do 5-5-5? A regra do 5-5-5 fala basicamente que a sua apresentação deve ter, em geral, em cada slide, 5 frases com no máximo 5 palavras. Isso para não encher muito a sua apresentação. E se você for fazer slides mais densos, que sejam apenas 5 slides em toda a apresentação. Então percebo que geralmente minhas apresentações seguem mais ou menos o mesmo padrão, com apenas uma frase na tela. Em alguns momentos existem slides mais densos, porém, mesmo esses slides mais densos, eles são subdivididos e duplicados para que não haja uma impressão de poluição naquele slide. Então, algumas dicas.
siga a regra do 5-5-5, ou seja, não mais do que 5 palavras por linha, no máximo 5 linhas de texto por slides, ou apenas 5 slides carregados de texto seguidos, né, no caso. A animação de texto ou slide pode melhorar o slide se usada com moderação. Evitem usar muitas animações em um slide, porque isso pode tirar a atenção da sua plateia. Slides com dados e imagens devem ser referenciados adequadamente. E fonte sem serifa ou fonte simples é mais fácil de ler. Então, de preferência, usar esses tipos de fonte. Não centralize o texto, alinhe à esquerda ou à direita, isso quando tiver muito texto no slide, porque, por exemplo, aqui eu posso centralizar, porque só existe uma frase. Porém, se eu for fazer um slide com muito texto, com no máximo 5 linhas, com no máximo 5 palavras por linha, eu vou evitar de centralizá-lo. Eu vou alinhar à esquerda ou à direita, e geralmente a gente alinha à esquerda. E texto escuro em fundo claro é mais fácil de ler. Ou texto claro em fundo escuro, a depender de onde você vai fazer essa apresentação. Mas, em geral, a gente usa o texto escuro, a letra preta, no fundo claro, geralmente o fundo branco. Você também pode apertar o B para exibir um slide preto e branco, ou um W para exibir um slide branco. Tá? São opções para chamar a atenção do seu público. E pressione qualquer tecla para voltar os seus slides após o slide preto e branco. Então, aqui, por exemplo, eu botei essa animação para mostrar. Se eu deixasse esse slide dessa forma, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 frases nele, uma animação de ursinho se mexendo o tempo todo, provavelmente a plateia acharia que tem uma poluição visual e muita gente tiraria o foco e ficaria olhando apenas por cima, dando um abraço nele mesmo. Então, evitar esse tipo de animação para que não haja uma perda de atenção da sua plateia. Então, use os slides, não deixe que ele o use. Então, você vai utilizar o slide como um direcionamento para você. Você não vai usar o slide para você ler durante toda a apresentação. Tá? Então, use os slides, não deixe que ele o use. E se eu tiver dois públicos diferentes, por exemplo, eu vou dar uma aula, existem alunos do quinto semestre de medicina e existem residentes médicos. Eu vou fazer um slide só, padronizado, e claro que o residente médico, ele vai precisar de uma abordagem mais aprofundada. Porém, eu deixo a mesma informação para os dois públicos e no momento da apresentação, eu posso falar que pessoas do quinto semestre, por exemplo, vocês, nesse momento, só precisam saber até aqui. Mas quem já está na residência médica, vocês precisam saber disso aqui também. Então, eu posso aprofundar a partir do que eu deixei no meu slide. Você não precisa contar tudo ao seu público. Em vez disso, dê a eles uma visão geral do que eles estão vendo. Então, não apresente para o slide, não fique de costas lendo o slide, apresente para o seu público. E geralmente, como eu falei, o nosso pico de atenção sustentada dura 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, tente fazer uma pausa, tente contar um caso clínico, tente fazer uma questão, contar algo que chame novamente a atenção do seu público, para que eles mantenham, assim, a atenção na sua apresentação. Então, algumas outras dicas. Decida antecipadamente isso sobre perguntas, tá? Isso sobre perguntas. Decida antecipadamente se você vai aceitar perguntas durante sua apresentação ou só após, tá? Então, no começo da sua aula, você pode falar, gente, eu vou aqui dar aula. No final, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem retirá-la. Mas você também pode falar, gente, enquanto eu estiver dando a aula, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando, tá? Dessa forma, deixa mais organizado. Sempre que alguém fizer uma pergunta, ouça com atenção, repita ou reformule a pergunta para garantir que a entendeu e, quando você for respondê-la, você não vai responder fazendo contato visual só com quem perguntou, mas também vai desviar o olhar para todos da sala para não perder a atenção do restante do público, porque senão vai parecer que você está respondendo uma pessoa só, mas não, você quer responder a toda a plateia. Seja honesto, se não souber a resposta. Tente não inventar coisas, até porque isso pode prejudicar o seu público. Então, seja honesto se você não souber a resposta de algo. E sempre manter o controle do tempo. Por exemplo,
você preparar uma apreciação de 1 hora. Uma pergunta ia demandar muito tempo, você pode deixar para o final essas perguntas. Falar, olha, no final a gente retira essa pergunta, pode ser? Em relação ao contato visual, sempre tente manter o contato visual, manter uma voz, um ritmo, uma inflexão, gesto e postura de formas adequadas, tá? Então, tente manter um contato visual com o seu público, tente fazer sempre gestos abertos, evitando ficar com ombros encurvados, com braços cruzados, com mãos para trás. E ao se mover, faça com propósito, não fique balançando de um lado para o outro e nem fique andando de um lado para o outro sem motivo, tá? Sempre que for se locomover durante sua apresentação, faça com propósito. E geralmente, mesmo que a gente pense que a gente está falando alto, tente falar mais alto ainda, porque muitas vezes a gente não está falando num tom que dê para todo o público ouvir de forma adequada. Se bater um nervosismo, bater uma ansiedade por algum motivo, tente parar, tome um gole de água, tente respirar mais profundamente para continuar, assim, a sua apresentação. Então, pareça por um momento, tome um gole de água, sorria, demonstre confiança, mesmo que não a sinta. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou deixar meu e-mail disponibilizado no módulo para que vocês entrem em contato e teremos um fórum de discussão sobre oratória, como fazer apresentações adequadas e o que seria uma apresentação também não adequada.